Olá, estou aqui para apresentar o artigo Por que estimular a aprendizagem significativa no ensino de programação orientada a objetos. É um artigo de opinião publicado no Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, o EduComp. Antes de começar aí, vou fazer uma breve apresentação. Então, eu sou Humberto Zanetti, doutorando em tecnologia aí pela Faculdade de Tecnologia da Unicamp, campus Limeira, sobre a tutoria e orientação do professor Dr. Marcos Borges. Ambos atuamos aí pelo LIAG, que é um laboratório de informática, aprendizagem e gestão, um laboratório localizado dentro da Faculdade de Tecnologia, que trabalha com pesquisas na área de educação e gestão, áreas que o professor Marcos Borges atua atualmente, e orienta alunos dentro dessas linhas. Bom, dentro do que nós vamos falar aí nesse artigo, uma breve introdução e motivação, falar um pouquinho sobre o conceito de aprendizagem significativa, computação física, conceito relacionado ao modelo de concreteness fading, como relacionar todos esses elementos para promover a aprendizagem significativa, algumas considerações finais e contatos aí para possíveis dúvidas. Bom, é sabido e ainda muito pesquisado sobre os desafios de ensinar programação, principalmente no paradigma orientado a objeto. É sempre apresentado aos alunos aí os conceitos como classe, objetos e os relacionados. Esses conceitos aí podem ser muito abstratos para os iniciantes. Então, pode ser alunos que ainda tenham dificuldades na programação aí, e quando partem para a programação orientada a objeto, as coisas ainda mais se complicam. Exige uma maturidade e uma capacidade de abstração que às vezes os alunos não estão preparados ou não têm o apoio necessário. Então, por isso que nesse artigo de opinião a gente busca trazer soluções como a aprendizagem significativa e a computação física para tentar uni-las para promover um cenário mais motivador aí para o ensino de programação orientada a objeto. Então a gente vai discutir essas motivações e desafios e sugerir uma possível solução, que é o objetivo principal do meu trabalho de doutorado atualmente. Então, a aprendizagem significativa ela é pautada nos conhecimentos relevantes que são previamente adquiridos pelo sujeito, e esses conhecimentos são a base para a criação de uma estrutura cognitiva de novos conhecimentos. Essa aprendizagem de novos conhecimentos aí podem ser através de símbolos, imagens, conceitos ou modelos mentais, que às vezes pode nem já estar pré-estabelecido no aluno, mas pode ser apresentado como uma base. Essas bases, aí, esses modelos, eles podem ser chamados aí dentro da aprendizagem significativa como a ideia âncora ou subsunsor. A ideia âncora é de ancoragem, é fazer uma conexão entre um modelo e outro. Essa teoria foi criada por David Azubel e ela prioriza a recepção significativa, ou seja, você proporcionar ao aluno conceitos que sejam potencialmente significativos, se baseando em conhecimentos que ele já tem ou trazendo ligações para que a condução, as conexões entre esses elementos para formar um novo conhecimento seja significativo. Por que a aprendizagem significativa e o ensino de programação orientada a objetos podem convergir? Na programação orientada a objetos, nós temos vários elementos, vários conceitos que estão conectados entre si, que a gente pode dizer que eu tenho diferentes subsunsores. Por exemplo, classe e objeto. Existe uma relação entre aprender a classe e a instância do objeto. Então eu posso criar meios e conexões entre esses dois elementos. E também, na aprendizagem significativa, tem um conceito de diferenciação progressiva, que é o quê? A partir do momento que ele tem um conhecimento de um elemento, ele pode ser aplicado para desenvolver ou conhecer novos elementos. Então, também tem uma base, tem uma sequência didática, uma sequência de construção. Por exemplo, se a gente usar o subsunsor classe, ele é necessário para você aprender o conceito de herança e de classe abstrata, por exemplo.
Então, quer dizer, existem conexões, existe um caminho a ser traçado num modelo maior para que seja construído esse conhecimento. Por isso que acreditamos que a programação orientada a objeto tem uma relação muito grande com o modelo de aprendizagem significativo. A computação física, ela tem o objetivo de fazer uma conexão entre o mundo virtual e o real, o que é bastante interessante, principalmente quando nós precisamos trazer recursos para ajudar a capacidade de abstração do aluno. Então, o ambiente tangível da computação física pode proporcionar um meio mais tangível e interativo, né, que pode auxiliar esses alunos iniciantes em relação à abstração. Então, ele tem um modelo real que ele pode controlar via o modelo virtual, a programação. Então, o objetivo principal é diminuir a complexidade e trazer um amparo maior para a abstração do aluno. Então, fazendo uma relação de mundo real e as analogias virtuais. Um exemplo, aqui eu posso ter um LED que está conectado a uma plataforma Arduino. Então, o modelo real LED, eu posso transferir ele para o modelo virtual aqui, classe LED, que eu tenho o pino onde ele está conectado para o controle, a cor dele, o estado ligado ou desligado, que são os atributos. Ele pode ver realmente o modelo real aqui e a sua relação com o virtual. E as suas ações, o que ele pode fazer, está relacionado com os métodos aqui que nós temos na classe. Acender, apagar ou ficar piscando, né, de maneira permanente. Então, são relações que eu posso ter do objeto real com o virtual. A teoria de concreteness fading é uma teoria já um pouco antiga, foi criada em 1966 por Jeremy Brunner, e ele propõe apoiar a transferência do conhecimento, fazendo conexões de representações mais concretas para mais abstratas. Então, aprender o modelo concreto até chegar no modelo mais abstrato. Então, diluindo, fazendo esse fading aí progressivo do abstrato até o mais moderno, até o mais concreto para o mais abstrato. É um modelo que vai aí do concreto para o mais abstrato. Essa transição, ela vai trazendo representações concretas e fazendo relações com representações mais abstratas. Então, a gente promove uma maior compreensão do objeto real antes do aluno manipular ele virtualmente e trazendo mais autonomia, porque ele conhece o modelo real e quando ele vai controlar pelo seu modelo abstrato, virtual, que seria o código, ele já tem uma maior compreensão daquilo que ele está trabalhando. O concreteness fading, ele tem 3 estágios aí propostos, né, dentro desse framework. O ativo, que é o modelo físico concreto, que aqui ajuda o aluno a interagir e entender mesmo o que aquele objeto real faz. Disso partimos para um modelo mais abstrato, ainda correlacionando com o real. Então a gente pode usar modelos gráficos ou pictográficos que representem esse objeto real, só que num formato um pouco mais abstrato do que o próprio. E uma próxima etapa é, a partir do icônico, ir para o simbólico, aonde essas representações gráficas já vão ser compreendidas no modelo mais abstrato, usando uma linguagem formal. E essa linguagem formal pode ser a programação. Tá? Um exemplo aqui bastante interessante. Então, vamos supor que nós temos aqui 2 objetos físicos, o LED e o botão. E dentro do framework nós podemos dividir então o ativo, que seriam os objetos concretos mesmo. A gente poderia apresentar o LED, o botão, o push button, e mostrar o que realmente faz. Olha, quando eu pressiono o botão, o que acontece com o LED? Então eles têm contato com o cenário real. Depois podemos partir para o iconográfico, né, ou icônico aqui. Podemos trazer modelos como diagramas ou representações pictográficas que apoiam, olha, o LED tem um pino de acesso de controle, ele tem uma cor, ele pisca. Tá? Então, mostrar o real, depois partir para uma representação que na programação orientada a objeto é muito interessante através dos diagramas de classe. E por fim, o mais abstrato de todos, que é o código. Então ele tem essa transição do real para o mais abstrato, compreendendo todas as etapas, e quando chega no mais abstrato ele já tem um domínio mais consolidado sobre o que é aquele objeto real. Então é uma transição que facilita esse exercício de abstração.
algumas considerações finais, né? Então, esse artigo de opinião ele expõe os principais desafios e tenta relacionar aí a aprendizagem significativa com a programação orientada a objeto, usando recursos que a computação física e o Concurrent Fading traz. Então, fazendo uma união, propondo que todos esses recursos podem trabalhar em conjunto. Também discute uma possível solução, né, que a partir desses conceitos apresentados pode se formar uma metodologia que possa apresentar aí uma base interessante para sair de modelos concretos para abstratos e proporcionar isso ao aluno, que é interessante quando você aprende orientação a objeto. E a próxima etapa dessa pesquisa é efetivamente propor uma metodologia que possa unir todos esses recursos, computação física, Concurrent Fading, para promover a aprendizagem significativa no cenário de ensino de programação orientada a objeto. Bom, é isso. Fica aí alguns contatos. Caso não tenham dúvidas após assistir essa apresentação, podem entrar em contato comigo, Humberto, que está apresentando, ou com o próprio professor Dr. Marcos Borges para possíveis dúvidas que possam surgir. Muito obrigado pela atenção de todos.